Era para ser só mais uma noite comum. Eu tinha ido a uma festa em um bairro distante, mas fiquei até mais tarde do que planejava. Quando saí, as ruas estavam praticamente desertas. Tentei chamar um táxi pelo celular, mas o sinal estava péssimo. Caminhei um pouco, esperando encontrar algum ponto movimentado, mas tudo estava assustadoramente silencioso. Enquanto eu andava, um carro velho, daqueles que parecem ter saído de um filme dos anos 80, parou ao meu lado. O motorista abaixou o vidro. Era um homem de meia idade, com barba por fazer e um sorriso tranquilo. Ei, você precisa de uma carona? Ele perguntou, sua voz calma demais para o ambiente. Por um instante, hesitei. Minha mãe sempre dizia para não aceitar caronas de estranhos, mas as ruas estavam tão desertas e meu celular ainda sem sinal. Além disso, o centro da cidade não deveria estar tão longe. Vou só até o centro, respondi, mantendo uma distância segura. É o meu caminho. Entra aí, eu te levo, ele disse, acenando para o banco do passageiro. O sorriso dele parecia genuíno, então decidi entrar. A porta rangeu quando abri, e o interior do carro tinha um cheiro forte de cigarro misturado com algo que não consegui identificar. A primeira parte do caminho foi tranquila. O homem tentou puxar conversa, perguntando de onde eu era, para onde estava indo. Respondi educadamente, mas mantive as respostas curtas. Eu queria chegar logo. Então, o que te trouxe por aqui a essa hora? Ele perguntou, mantendo os olhos na estrada. Festa de um amigo, respondi, tentando parecer casual. Ele riu, mas o som não combinava com o tom relaxado de antes. Festas podem levar a lugares inesperados. O comentário me deixou desconfortável, mas não disse nada. Olhei pela janela, tentando reconhecer o caminho. Foi então que percebi algo estranho. Eu tinha certeza de que o centro ficava na direção oposta, mas o homem continuava dirigindo reto, entrando em ruas cada vez mais desertas e escuras. Tem certeza de que estamos indo para o centro? Perguntei, tentando esconder minha inquietação. Ele olhou rapidamente para mim, o sorriso ainda no rosto. Claro, só conheço um atalho. Confia em mim. Meu coração começou a bater mais rápido, mas forcei um sorriso de volta. Era só um atalho, certo? Eu estava apenas cansado, talvez paranoico. Mas conforme o carro avançava, as ruas ficaram ainda mais estranhas. Não havia postes de luz e as casas pareciam abandonadas. Olhei para trás, mas o caminho que tínhamos percorrido parecia agora muito mais longe. Esse atalho é bem vazio, comentei, tentando manter a voz estável. É mais rápido assim, ele respondeu, sem olhar para mim. Foi quando notei. O retrovisor dele estava virado para baixo, como se ele não quisesse olhar para trás. O retrovisor virado me incomodou mais do que eu gostaria de admitir. Era um detalhe pequeno, mas, naquela situação, parecia um aviso. Olhei novamente pela janela, tentando reconhecer qualquer ponto de referência, mas tudo parecia igual. Ruas desertas, cercadas por sombras que se moviam ao ritmo das luzes do carro. Você mora longe? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Não muito. O centro é logo ali, não é? Tentei soar casual, mas minha voz saiu mais tensa do que eu pretendia. Ele riu de novo, aquele riso curto e vazio. Logo ali, estamos quase lá. Mas eu sabia que não estávamos. Ele passou direto por uma placa que indicava a direção do centro, entrando em uma estrada secundária cercada por árvores altas. Não havia mais casas, apenas a escuridão. Ei, você passou a entrada do centro, eu disse, tentando controlar o pânico que começava a subir. Ele não respondeu imediatamente, apenas apertou mais o volante, e seu sorriso desapareceu por um momento. Esse caminho é mais seguro, menos trânsito, menos tudo, pensei, mas não disse em voz alta. O cheiro dentro do carro parecia ficar mais forte, algo metálico e desagradável que eu não tinha percebido antes.
Passei a mão na maçaneta da porta, tentando disfarçar. Estava trancada. Apertei o botão, mas nada aconteceu. Por que as portas estão trancadas? Perguntei, tentando soar curioso em vez de assustado. É automático. Segurança, sabe? Carros antigos têm suas peculiaridades. Ele finalmente olhou para mim e havia algo em seus olhos que me deixou completamente gelado. Não era raiva, nem frieza. Era calma demais, como se ele estivesse no controle de algo que eu não compreendia. A estrada à frente parecia não ter fim. Não havia luzes, nenhum outro carro, nenhum sinal de vida. Meu celular ainda não tinha sinal, e cada minuto que passava fazia o medo crescer. Foi então que vi. No porta-luvas, entreaberto, havia algo estranho. Um pedaço de pano vermelho, manchado de algo escuro. Meu estômago se revirou. Tentei desviar o olhar, mas a curiosidade me venceu. Inclinei-me para ver melhor. E foi aí que percebi. Não era um pano qualquer. Parecia ser parte de uma roupa, ou de algo ainda pior. Algo errado? A voz dele cortou o silêncio, e eu congelei. Ele estava me observando de lado, com um sorriso fraco que parecia mais uma ameaça do que uma tentativa de tranquilizar. Não, só achei que vi alguma coisa. É mesmo? O que você achou que viu? Ele perguntou, desacelerando o carro. Olhei para frente, tentando ignorar o suor frio que escorria pela minha nuca. Mas, antes que pudesse responder, ele parou o carro, no meio do nada. Por que você parou? Perguntei, agora incapaz de esconder o medo na minha voz. Só queria ter certeza de que você está confortável. Ele desligou o motor e o silêncio ao redor parecia um buraco sem fim. O motor desligado deixou o silêncio esmagador. A única coisa que eu conseguia ouvir era minha respiração acelerada. Ele permaneceu sentado, com as mãos no volante, olhando para a estrada à frente, como se estivesse esperando algo. Por que parou aqui? Tem algo errado com o carro? Perguntei, tentando soar calmo, mas minha voz tremia. Ele virou a cabeça lentamente em minha direção. O sorriso ainda estava lá, mas agora parecia mais um gesto mecânico, vazio de qualquer intenção amigável. Não, o carro está ótimo, mas você parece nervoso. Tem algo te incomodando? A pergunta me pegou de surpresa. Era óbvio que eu estava incomodado, mas como eu respondia a isso sem piorar a situação? Só não estou acostumado com estradas tão desertas. Ele riu, um som curto e sem humor. As estradas desertas são as melhores, ninguém para incomodar. Minha mente estava em alerta total. A maçaneta continuava travada, o celular sem sinal. Pensei em abrir o vidro, mas ele havia fechado os vidros completamente antes de desligar o motor. Eu estava preso, e ele sabia disso. Foi então que ele fez algo que me deixou em pânico absoluto. Do bolso do casaco, ele tirou algo pequeno e redondo, um chaveiro. Nele, pendurado, estava um pedaço de tecido vermelho, exatamente igual ao que eu tinha visto no porta-luvas. Você parece curioso, ele disse, girando o chaveiro nos dedos. Quer saber o que isso significa? Minha mente gritava para correr, mas meu corpo não se mexia. Não, não é da minha conta. Ah, mas é sim. Ele se inclinou um pouco na minha direção, o sorriso se alargando. Você é minha carona, lembra? E isso aqui? Ele ergueu o chaveiro. Isso significa que estou sempre atento. Aquelas palavras, combinadas com o tom calmo e quase casual, me encheram de um terror que eu nunca havia sentido antes. Algo no ar mudou, como se o espaço ao nosso redor estivesse mais denso, mais claustrofóbico. Ele voltou a ligar o carro e o motor rugiu, quebrando o silêncio. Sem dizer mais nada, ele deu ré e começou a dirigir novamente. Mas desta vez, a estrada parecia ainda mais vazia, mais distante de qualquer lugar familiar. A cada curva, sentia o desespero crescer. Minhas mãos suavam, e eu,
Apertava as pernas com força, tentando pensar em algo. Foi então que percebi um reflexo no espelho lateral. Por um instante, vi algo que parecia uma figura na estrada, de pé na beira. Mas quando olhei diretamente, não havia nada lá. Você viu? Perguntei, tentando parecer calma. Ver o quê? Ele respondeu, sem sequer desviar os olhos da estrada. Alguém na beira da estrada. Ele riu de novo, dessa vez mais alto. Ah, você está vendo eles agora, não é? Isso significa que está perto. Perto do quê? Perguntei, a voz falhando. Ele não respondeu. Apenas continuou dirigindo. O carro continuava avançando, mas a estrada parecia nunca acabar. O mundo ao nosso redor estava envolto em uma escuridão cada vez mais densa. A sensação de isolamento era absoluta. Minhas mãos estavam suadas e minha mente tentava encontrar uma saída. Qualquer saída. Perto do quê? Perguntei de novo, quase implorando por uma resposta. Ele finalmente olhou para mim, mas seus olhos pareciam diferentes agora. Não havia mais vestígio de humanidade ali, apenas algo frio, vazio. Você vai descobrir em breve. A resposta fez meu estômago revirar. Olhei pela janela mais uma vez, esperando ver qualquer sinal de vida, mas o que vi foi ainda pior. À beira da estrada, de ambos os lados, havia silhuetas. Elas não se moviam, apenas observavam, imóveis, enquanto o carro passava. Meu corpo inteiro ficou tenso. Quem? Quem são eles? Murmurei, sem tirar os olhos das figuras. Ele sorriu. Eles já passaram pelo que você está passando. Alguns aceitaram, outros... Bem, nem todos têm escolha. Eu não sabia o que aquilo significava, mas cada palavra dele parecia carregar um peso que me puxava ainda mais para o desespero. As silhuetas continuavam aparecendo, cada vez mais próximas do carro, até que uma delas parecia estar quase tocando o vidro. Para o carro! Eu quero sair! Gritei, puxando a maçaneta novamente. Ela continuava trancada. O homem nem reagiu ao meu pedido. Você ainda não chegou onde precisa estar, ele disse calmamente. Minha respiração ficou irregular. Olhei para o painel, procurando algo, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Foi quando notei. O marcador de combustível estava vazio, completamente no vermelho. Mas o carro continuava andando, como se estivesse sendo movido por algo além do motor. Finalmente, o carro começou a desacelerar. Ele estacionou em um descampado coberto por névoa. Não havia nada ali, exceto uma estrutura que parecia uma velha cabana, deformada pelo tempo. O lugar emanava uma energia estranha, quase como se estivesse vivo. Chegamos, ele disse, com um tom que parecia um misto de triunfo e diversão. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, forcei o cinto de segurança, que finalmente soltou, e me joguei contra a porta. Ela não abriu, mas o vidro estilhaçou com o impacto. Gritei, chutando a porta com todas as forças. O homem apenas me observava, com um sorriso que parecia maior agora, quase impossível. Não adianta lutar, ele disse, mas eu não iria aceitar aquilo. Com o vidro quebrado, consegui me espremer para fora do carro, caindo no chão frio e úmido. Corri na direção oposta da cabana, sem olhar para trás. Meu coração parecia explodir no peito. Enquanto corria, ouvi o carro ligar novamente, os faróis iluminando a estrada à minha frente. Mas, quando olhei para trás, não era ele que estava dirigindo. Era uma das silhuetas, com olhos brilhantes e uma forma que parecia não ser completamente humana. O carro avançava, mas antes que pudesse me alcançar, acordei no meio da estrada, sozinho. O carro, as silhuetas e a cabana, tudo havia desaparecido. Mas algo ficou. No bolso da minha jaqueta havia um pedaço de tecido vermelho, manchado. Desde aquela noite, o silêncio nunca mais foi o mesmo.